Ah, tem que aceitar nesse botãozinho azul? Sim, só aceita. Foi, Ah, tá. transmite. Ok. Acho que vai aparecer para todo mundo aí, tá, pessoal? Para aceitar. É só porque está passando no. A gente vai passar no YouTube também, tá? Que o YouTube demora um pouquinho, né, Dani? Pode ir. Já começou ali no YouTube? Ok. Tá, tá bom. Então, quem está no Instagram ali, deixei só correndo o Instagram, que dessa vez a gente não vai dar foco no Insta, tá? Só aqui mesmo, sala do Zoom e YouTube. É um teste que a gente está fazendo aqui, porque eu tenho novidades para vocês, tá? Então, assim, aqui, sala do Zoom e YouTube, link privado. Por quê? Porque eu vou fazer a prática. Então, como a gente está vindo há um ano fazendo as práticas, e as práticas sempre foram privadas, sempre foram na sala do Zoom, nunca ficaram públicas no Instagram, é uma forma de poder fazer pelo YouTube de uma forma privada também, tá? Então, uma experiência aqui. Gente, são 8 da noite em ponto, então eu vou iniciar, mesmo que ainda tenham só vocês aqui. Já agradeço muito a presença de todos. Oi, Johnny, chegou aqui na sala, hein? Pessoal que já acompanha sempre, vem chegando, tá? Sei que o pessoal vai chegando daqui a pouco, mas eu tenho esse compromisso em fazer sempre pontual. Então, para quem está me conhecendo agora, também vai saber que sempre vai ser pontual. Hoje é dia 22 de setembro de 2022, é primavera, e hoje nós vamos falar sobre as energias que envolvem a vida. A gente vai fazer uma prática também, chamada Mergulho no Campo de Sabedoria. Uma prática muito profunda. Vou deixar a prática para o final, como eu sempre faço, porque a gente fica bem mexido, ele é profundo, né, uma prática profunda, e que é legal depois a gente dar o tchau e, né, talvez conversar um pouquinho, alguma coisa, mas já se desligando. Mas no meio hoje dessa nossa aula sobre as energias que envolvem a vida, eu vou falar sobre o Pai Nosso energético. Quem já ouviu falar disso? Aposto que ninguém, porque ele não existe. Existe agora, porque eu intuí esse Pai Nosso energético que eu quero trazer para a gente fazer um estudo aqui, para a gente pensar juntos. Eu estou gostando de fazer dessa forma aqui pelo Zoom, e eu não estou me vendo no YouTube, tá? Mas é um link privado, então eu me sinto mais à vontade, porque a gente está mais fechadinho aqui nessa sala, né? E no YouTube também. E a gente vai poder conversar um pouco mais. Vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat. Vai ter um momento que eu até abro para as perguntas que vocês podem ligar a câmera e fazer se quiser falar. Então é muito gostoso a sala do Zoom por isso. E no YouTube também vocês podem perguntar. O Daniel, meu marido aqui, meu sócio da ajuda também, né, da nossa empresa, Ajuda Desenvolvimento de Pessoas, está aqui no Zoom. Ele está auxiliando quem precisar também de suporte ali no YouTube, que ele consegue fazer essa ligação do Zoom para o YouTube, né? Óbvio. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Johnny falando boa noite. Às vezes eu demoro um pouquinho mais para olhar o chat, tá? Mas vou olhar. Então, gente, a partir de agora, a partir de hoje, eu vou começar a falar mais das energias e dos campos energéticos, da comunicação energética propriamente dita. Por quê? Ultimamente, os nossos encontros, eles estavam sendo sobre algumas energias consciência, tá? Então, o que a gente fez? Desde o ano passado, a gente foi falando, por exemplo, vamos regredir daqui, né, de setembro para o início do ano.
A gente falou de amor, coragem, né? Energia consciência do amor, energia consciência da coragem, energia consciência da liberdade, do agradecimento e da alegria. Essas últimas 5 foram uma sequência e elas têm e-book com áudio da parábola e da prática que eu fazia. Então, eu dava a aula, a live aula sobre essa energia consciência, fazia uma parábola, que é uma história com um fundo de moral que faz com que a nossa mente possa entrar nesse campo de consciência com mais facilidade e fazer uma prática. Para quem não participava das aulas ao vivo, elas não ficavam gravadas, a prática e a parábola só ficava gravada a aula. Então, elas têm e-book com o áudio da parábola, com o áudio da prática, essas 5, tá? Antes delas, então, a gente já está falando lá de março, fevereiro, janeiro, a gente falou sobre energia interior, energia das relações afetivas, aptidão para ajudar, sintonia, emoção e consciência e vários outros temas antes ainda. Já que acabou a... Acho que o microfone de alguém está aberto. Então, desde o ano passado, a gente foi falando disso, dessas consciências, tá? Então, desde outubro de 2021, a gente está praticamente completando um ano, foi uma sequência de energia consciência. Só que agora eu preciso entrar para energia e emoção, voltar um pouco para uma outra parte nossa que também é importante, né? Que é justamente a emoção, as energias que envolvem a vida, enfim. Vamos pensar aqui, quais são as energias que estão por aí? E por que é importante perceber elas? Então, eu gosto de que vocês se perguntem, tentem mentalmente responder, para que agora, no acompanhar da aula, vocês possam também ver, né, como é que está essa percepção de vocês, se é isso, se vocês também têm uma concepção diferente, o que mais que vocês já têm de bagagem sobre isso e como é que vocês estão vendo a vida. Como que vocês fazem para usar esse conhecimento que vocês já têm para resolver problemas? E como que a gente pode usar isso, tudo que eu vou passar na aula aqui, para resolver problemas? Como que eu faço para a minha vida pessoal, para o trabalho, para o relacionamento, para a liderança serem melhores a partir desse conhecimento sobre as energias que envolvem a vida? Né? Eu até deixei umas perguntas que eu fiz na propaganda lá do Instagram. Como eu faço para entender o que a vida pede? Como eu faço para mudar a energia e transformar as emoções? Como que eu faço para ter um insight, uma intuição, uma resposta para a minha vida? A gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou, como sempre, quase sempre que eu começo as minhas aulas, trazendo, às vezes, alguma referência, algum livro, né, uma leitura, e eu vou falar sobre, agora eu vou ler um trechinho, um parágrafo rápido desse livro Luz Emergente, da Bárbara Brena. Ela tem uma trilogia, né, Mãos de Luz, Luz Emergente e... acho que é A Cura pela Luz Interior. Ela é uma física, né, da NASA, fisicista da NASA, e curadora, terapeuta, fantástico o trabalho dela, tá? Então, ela diz assim nesse livro, aqui nessa parte que eu vou ler especificamente, ela está respondendo para uma cliente, que ela está fazendo uma cura de uma úlcera, de uma gastrite, tá? Nos processos dela de cura. Então, ela está só respondendo, vou ler só uma resposta aqui para vocês. Ela diz assim, para a cliente dela: você acabará aprendendo a manter um equilíbrio apropriado de energia no seu sistema e poderá conservar um nível elevado de saúde. Assim, quando eu reequilibro o seu campo, o fluxo de energia flui corretamente para os seus sistemas corporais e você recupera a saúde. Você poderá ter acesso aos campos de energia que existem à sua volta. Eu chamo esses campos de energia de campos de saúde universal. Eles estão aí para serem usados por todos.
eles não apenas existem para que você tenha saúde física, mas também para que tenha saúde emocional, mental e espiritual. E é isso que a gente vai falar, tá? Hoje. É isso que nós vamos falar. Tudo que existe é energia vibracional. Energia é a linguagem universal. E essa habilidade da gente de entender essa comunicação energética, ela pode ser desenvolvida. Ela é uma etapa evolutiva natural, né? Eu digo isso, a gente está nesse tempo, porque todos nós, seres humanos, somos dotados dessa capacidade que não é nada esotérica, de simplesmente perceber um pouquinho mais, ser um pouco mais sensível, refinar um pouco mais nossas anteninhas de percepção, tá? Entender um pouco mais, é isso que eu trago com a bioquímica das emoções, entender que são as emoções que vão comunicar muito do que está acontecendo nesse invisível. É hora da gente trabalhar essa percepção sensorial, refinar um pouco, e ter essa capacidade de interpretar essa percepção na nossa vida, no nosso dia a dia. É assim que a gente tem essa comunicação direta com a vida, tá? Então, o objetivo de trazer todos os meses encontro gratuito, há muito mais de um ano, né? Porque antes eu também fazia, só que agora está sendo mensal, antes era a cada 15 dias, era até mais frequente, né? Então, o objetivo de estudar a bioquímica das emoções, de estudar a comunicação energética, é justamente desenvolver essa alta percepção sensorial que faz com que a gente possa perceber as soluções para os problemas, as ideias, os insights para o futuro, o novo, né? Ter a percepção do que está influenciando, o resultado de cada ação ou interação, porque a gente está interagindo no mundo o tempo todo, e eu vou mostrar uns slides para facilitar o entendimento disso. Cada interação que a gente tem no mundo com as coisas, com tudo, isso age na nossa vida, a gente precisa perceber isso. E a partir dessa percepção mais trabalhada, a gente sintonizar com as energias consciência mais elevadas, com a própria fonte, né, a energia matriz, a energia do espírito, ter uma vida mais conectada à fonte, à integralidade, tá? Trazendo, então, o espiritual, né, a fonte, para uma vida mais alinhada, uma vida com um sentido mais profundo, com uma direção, com um senso de pertencimento, de inteireza, de unidade ou de integralidade. E é isso que vai gerar como consequência a nossa saúde. Saúde é um estado de bem-estar. A OMS já coloca que saúde é físico, mental, social, espiritual. Saber conversar com a vida gera essa saúde emocional, porque a gente é as nossas emoções. A emoção, ela é a tradução de tudo que está acontecendo e que às vezes a gente não percebe, ela traduz coisas que a gente não vê. Por isso que é importante conseguir ler, né, perceber as coisas um pouco mais de sutileza, com uma lupa, tá? Então, conseguir perceber e mudar o nosso estado de consciência, que, como a gente já vem estudando, consciência é um campo atrator, consciência é um campo, né, atrator energético. Quando eu mudo esse estado de consciência, eu tenho uma habilidade que se chama inteligência espiritual, né? Eu posso constatar que a consciência, essa energia e o meu corpo estão se comunicando energeticamente entre si. Por quê? Porque o meu corpo, ele revela o meu estado de consciência. Porque ele vai emocionar, ele vai gerar bioquímica. Então, a gente ter nas mãos essa autonomia. Eu quero que todos tenham autonomia para aliviar seus próprios sofrimentos, para achar soluções, para transformar as emoções. E isso permite que a gente tenha verdadeira paz e felicidade, porque a gente aprende a perceber também a energia da fonte, a energia do espírito. E a gente começa a viver numa sintonia, a gente se sintoniza com essa fonte matriz que nos nutre realmente, tá? E isso
independente dos acontecimentos externos dos quais nós não temos controle, que vão nos influenciar, se a gente sabe e está vivendo nessa sintonia, a gente está realmente muito mais gerando um estado de saúde em todos os sentidos. E é para isso que serve a bioquímica das emoções, porque com a parte racional, com a parte da inteligência racional, eu consigo entender esse envolvimento energético na vida. E aí, para entender as emoções, né, que são desencadeadas devido a todas essas energias que interagem com a gente, porque as emoções são a ponte entre esse energético e o físico, e utilizar também a nossa inteligência espiritual, trabalhar, desenvolver essa inteligência espiritual, porque que é uma inteligência que pode ser treinada, ativada, despertada fisiologicamente, essa conexão, essa inteligência espiritual, tá? E essa conexão com a fonte. A gente pode atuar alinhado com isso. Por que fisiologicamente? Porque realmente a gente precisa gerar ondas gama, tá? Essas são as ondas gama que fazem com que a gente consiga aglutinar nossas informações e entender esse contexto mais amplo de sentido e, inclusive, a energia do espírito, ou seja, a fonte, tá bom? Então, assim, uma simples presença de uma coisa espiritual, uma religião, por exemplo, tá? Que muita gente acha que, porque tem ou pratica alguma religião espiritual, essa presença simples, ela não garante a inteligência espiritual, tá? A inteligência espiritual é você ter a capacidade de usar o espiritual para trazer um sentido mais amplo para a tua vida, adquirir esse senso de interesse, de direção, de finalidade com a vida, junto com a vida, a serviço de algo muito mais amplo. E isso depende de realmente frequências gama no cérebro, 40 Hz para cima, tá? Para que essas oscilações, elas façam essa aglutinação da informação. E é a partir dessa inteligência espiritual, e da racional e da emocional também, que a gente desperta, que a gente faz o que eu chamo aqui, que eu venho dizendo há algum tempo já, sabedoria energética. Desperte a sabedoria energética, vamos despertar a sabedoria energética. O que é isso? Sabedoria é algo que vem, que já está em nós, mas a gente desperta a partir do momento que a gente trabalha essas inteligências, que a gente vai conhecendo e experimentando no nosso corpo e trabalhando nossa capacidade perceptiva, tá? Essa sabedoria energética é a gente conhecer, reconhecer, perceber, lidar com as informações invisíveis que a gente pode acessar e que são informações solucionadoras, mas de uma forma cotidiana, todos os dias, a toda hora, porque é intrínseco a mim, vem de dentro, eu já despertei isso. E os encontros aqui, que vocês estão aqui, né, comigo, participando, tem pessoas que devem estar chegando agora, tem as que já sempre participam. Esses encontros da comunidade, como eu faço, são para esse cultivo dessas inteligências, são gratuitos, são mensais, e hoje a gente vai mergulhar um pouco mais nisso tudo, nessas energias que envolvem a vida, e praticar esse Pai Nosso energético também. Eu quero ver como que vocês sentem isso, tá? E fazer uma prática bem bonita, bem profunda. Então, a gente está, assim, profundamente conectado com o todo o universo, com a fonte energética da vida, a partir de onde tudo se manifesta. A gente está ligado com as energias que envolvem a vida. Nós somos parte integrante da vida, desse ecossistema, de tudo. E essa inter-relação, ela é possível de ser sentida e percebida, porque são os elementos bioquímicos da emoção que tornam essa ligação possível. Tá? As nossas emoções, elas vão gerar, consequentemente, sentimentos e energias que depois a gente consegue perceber, desenvolvendo cada vez mais nossas anteninhas de percepção, a gente fica mais refinado, tá? Muito mais do que pela percepção das emoções básicas, que todo mundo já conhece, que todo mundo tem, hoje em dia já é muito mais comum que as pessoas já tenham
se capacitado, se trabalhado em inteligência emocional, que é você conseguir perceber uma emoção e conseguir fazer algo com aquilo, se conduzir diferente depois daquela emoção. Mas isso que eu estou dizendo é você conseguir perceber um pouco mais do que as emoções básicas, um pouco mais do que essa inteligência emocional, tá? Vamos entender bem racional agora, bem linear, como que são essas energias que envolvem a vida. E é para isso que vocês estão aqui no Zoom ou estão no YouTube, porque eu trouxe slides para mostrar para vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Eu vou usar o modelo holográfico do David Bohm para explicar essas energias que envolvem a vida. Eu vou falar um pouquinho para vocês, deixa eu ver se eu só um pouquinho. Boa noite, Lucas, Eduardo, oi, pessoal. Deixa eu ver no chat aqui, só antes de compartilhar a tela. Ângela, o livro, sim, eu posso mandar para você depois, Luz Emergente Bárbara Brena, tá? Posso mandar também, depois me dá um oi no WhatsApp, que eu te mando. Deixa eu compartilhar aqui. Não. Acho que deu errado, né? Não, deu certo. Descompartilhou? Deu certo, você compartilhou, apareceu. Espera aí, então. Ai, eu sou um zero esquerdo. O Ok. que você está vendo? Slide cheio, tela cheia. Está escrito a ciência da comunicação energética, o sutil governo material. Sim, sim. Tá. É porque para mim... claro, ele está na tela 2, né? É que para mim eu estou na tela 1 aqui com outra coisa escrita, mas tudo bem. Então eu vou até colocar meu olhar um pouco para lá, que eu estou vendo na outra tela também, tá? Então aqui, assim, vou explicar um pouco pelo padrão do David Bohm, como ele coloca ali. Ele fala que existe uma ordem chamada ordem superimplícita, tá? Que eu chamo de energia do espírito, ou seja, o sopro, a fonte, de onde as coisas vêm e surgem, de onde tudo se manifesta. Inclusive de onde se manifesta a outra ordem, que é uma ordem implícita, tá? Que também é invisível, que a gente também não vê, mas que tem uma influência em toda a nossa vida. E a partir dessa super implícita e da implícita é que surge a explícita, ou seja, ele fala que essa ordem explícita é tudo que a gente vê, tudo que está explícito. Nosso corpo, um carro, um prédio, uma árvore, essa é a ordem explícita, essa é a ordem material. Então, ela só aparece depois, né, da ordem implícita e da superimplícita. Eu coloquei aqui, como eu chamo na bioquímica das emoções, energia do espírito para a ordem superimplícita, energia universal para a ordem implícita. O que significa isso? Que a partir desse sopro, dessa fonte, surge esse campo de energia universal, né? Que é tudo, que contém tudo. E eu vou ter um outro slide para ficar mais claro o que é esse tudo. E depois disso é que vem o nosso corpo físico, por exemplo. Mas o nosso corpo, então, ele conversa, ele é uma manifestação dessas outras ordens. É uma manifestação dessas outras ordens. Por isso que tudo que é mais sutil, ou seja, toda essa ordem implicada, implícita, ela vai ter uma ação muito grande na ordem explícita. O nosso cérebro, ele vai interpretar os campos de energia a partir, né, da bioquímica gerada, quando essas energias entram em contato conosco, porque o nosso cérebro, ele só entende química.
Ele não entende outra coisa, ele está dentro de um corpo que tem química. Então, o que acontece? Para o cérebro entender as coisas, ele precisa de letras. As letras que ele entende, que ele sabe ler, são elementos químicos, bioquímicos. E todos esses campos, então, sutis, eles interagem, fazendo com que a gente transforme os sinais sutis, invisíveis, em química. Inclusive, por exemplo, ondas sonoras. Vocês estão me ouvindo? Essa onda sonora chega no ouvido e ela é convertida em sinais bioquímicos para que o ouvido possa fazer o entendimento. Mas ela é uma energia, não é palpável, não posso pegar a minha voz. A luz, tudo isso, tá? Deixa eu ver como é que eu passo aqui o... Como é que eu faço aqui, Dani? Espera lá. Aí. Agora mudou a tela, né? Sim. Tá. Então, o que acontece? As manifestações diferentes dessa energia da fonte são essas, como eu falei, a energia do espírito é a matriz, a energia universal, e então vem a nossa energia humana. Eu coloquei essa imagem da pessoinha pequena ali, para fazer uma associação também com o símbolo bioquímico das emoções. Esse símbolo, ele tem vários significados, ele ajuda a gente a entender muito o processo dessas energias, desse fluxo, mas eu não vou poder explicar tudo que dá para ver no símbolo, na aula, agora. Mas já vai dar para entender alguma coisa. Então, por exemplo, lá em cima, na partezinha branca, vocês estão vendo consciência escrito, né? Em cima do topo cor-de-rosa do símbolo, tá? Então, essa consciência com C maiúsculo, ela é um sinônimo, vamos dizer assim, da energia do espírito, que é tudo e nada, o vazio e o cheio. É uma consciência com C maiúsculo, simplesmente uma força, um campo atrator potencial de onde tudo se manifesta. E aí vem a energia universal, como David Bohm colocou, ordem implícita, e a nossa energia humana, então, com o nosso corpo humano, desde os nossos corpos energéticos, chakras, até as células do nosso corpo, que fazem todo um processo também energético, que também fica para um outro momento essa explicação. Então, a gente vai olhar para nós seres humanos, vamos pegar eu, pessoa, como é que eu vou usar todo, né? Isso está muito grande, vamos diminuir, vamos fazer um micro desse macro. Como que eu vou usar a minha energia humana? Né? Eu estou ali, já coloquei o símbolo da bioquímica das emoções menorzinho. Então, veja, se eu diminuir o símbolo, a gente já vê que parece que a consciência com C maiúsculo, ou seja, Deus, ou a fonte, ou a matriz, ou a energia do espírito, já está mais perto da gente, mas ainda está um pouquinho para fora da nossa cabeça, ou seja, realmente é um campo fora, aspas, né? Mas que se comunica com a gente, que perspassa todas as células do nosso corpo também. E a gente pode sentir essa energia, a sintonia com a energia do espírito, pela nossa bioquímica, pelo nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento para que a gente possa se comunicar com a vida. Então, aqui vem uma explicação um pouco mais, na tentativa de explicar um pouco mais o que é, de fato, essas energias. A energia do espírito eu nem posso dizer nada, ela é. Então, ela está lá atrás, como um céu estrelado, mas é muito mais do que isso, não tem nem como a gente representar. Poderia ser a luz, poderia ser a sombra, o vazio, o cheio, né? É tudo. A energia universal, que seria a ordem super implícita do David Bohm. A energia universal, que seria a ordem implícita do David Bohm, a energia universal, ela contém aqui tudo que se manifesta a partir da energia do espírito. E aqui eu coloco esse tudo, pontuando algumas coisas que são interessantes para a gente refletir. Por exemplo, efeito borboleta. Efeito borboleta é uma verdade que acontece nesse campo universal, que nos afeta, e que, inclusive, afeta a nossa vida, afeta a nossa bioquímica também. Que significa o quê? Quando a gente tem um pequeno movimento em um lugar,
ele pode dar um grande resultado em outro lugar. O efeito borboleta é mais ou menos como o bater de asas de uma borboleta lá no Japão pode causar um furacão aqui no Brasil, tá? É mais ou menos isso, para entender. Então, é uma coisa que a gente vai se aprofundando no estudo, apesar de não ir tão profundo assim, porque não precisa, mas é necessário entender que existem efeitos que parece mínimo, só que geram um grande efeito em outras pessoas, em outros lugares, em outras situações, tá? Então, isso vem para as nossas atitudes, por exemplo. Ah, mas isso é tão pequeno. Ah, não, mas isso não é nada. Mas isso pode gerar um grande efeito para mim mesmo, porque volta, ou para outras pessoas eu não tenho noção. Por exemplo, eu pensei muito nisso na questão da pandemia, Covid. Ah, não, mas não é nada. Vamos dizer assim, sei lá, vou sair, hoje eu não vou usar a máscara, ou eu vou dar o abraço, ou eu vou ficar perto. Imagina, não vai dar nada. Mas isso ali pode não dar para 5 pessoas, pode não dar para mais 10, mas pode dar para uma outra que eu nem faço ideia, porque passa para para outra, e depois vira aquela coisa enorme. Ou seja, a gente viu esse efeito. Outro efeito da energia universal, efeito não, né? Outra manifestação, outra verdade. Passado, presente e futuro não existe, né? Esse espaço-tempo, ele não existe, passado, presente e futuro. Então, tudo é agora, tá? E tudo é futuro. E tudo é agora. Campos eletromagnéticos, e também aqui tem uma questão dos campos magneto-elétricos, nem dá para falar disso também, que é coisa mais aprofundada. Campos eletromagnéticos. Todos esses campos eletromagnéticos também afetam a nossa vida, a nossa saúde e nossas emoções. As leis da física, leis da química, leis da matemática, tudo que existe está nesse campo de energia universal. O holomovimento, por exemplo, que tudo está ligado a tudo, né? Holomovimento é isso, tudo ligado a tudo num fluxo dinâmico. Campo mórfico, campo da informação da forma, né? Informação é uma energia, então é uma informação da forma, um campo de conexão. Comunicação EPR, o que é isso? É uma comunicação chamada Einstein-Podolsky-Rosen. Significa que as partículas que estavam entrelaçadas, quando elas se desentrelaçam, longe, à distância elas estão, o que acontece com uma acontece exatamente, instantaneamente com a outra. Proporção áurea, uma proporção matemática que a gente encontra na natureza e que tem a ver, né, com muita coisa na nossa vida. Então, eu só coloquei aqui, pontuei alguns pontos do que existe. Energia do espírito, não tenho o que dizer. Energia universal é toda essa manifestação, é tudo. E ali a gente está, nós, ser humaninhos, eu, que às vezes a gente se acha o centro do universo. Ó, meu Deus, minhas coisas. Mas olha, vamos imaginar a gente mergulhado nesse slide aqui, cadê, né? Quanta coisa está acontecendo que eu não tenho controle. Quanta coisa. E no nosso corpo humano, a gente ainda tem as energias dos chakras, são os pontos, os vórtices. Tem muitos chakras, tem os principais, tem os secundários, tem vários vórtices de conversa energética com o meio externo para o interno do corpo, tá? Nossa pineal, por exemplo, também é uma ferramenta importantíssima de captação de ondas magnéticas, ela transforma magnetismo em química. O nosso timo, que é uma glândula aqui na região cardíaca, também é fundamental porque ela passa informações para o nosso corpo todo acerca de tudo que está acontecendo. Nós temos os canais de fluxo energético no nosso corpo, temos a nossa aura, nosso campo energético do coração, que é um campo maior na região cardíaca do que em qualquer outra parte do corpo.
Temos a questão das nossas ondas cerebrais, que, como eu falei, por exemplo, as ondas de 40 Hz, elas são ondas gama, que são as frequências gama, que são fundamentais para a gente ter inteligência espiritual, tá? A nossa questão de perceber do subconsciente, do consciente, da mente, a nossa interpretação, a nossa fé, tá? Como que a gente transmite um pedido, uma conversa para todo esse monte de energia aí que está representada aqui, né? E os biofótons, por exemplo, no nosso corpo, o nosso DNA, a membrana das nossas células, as proteínas, olha quanta coisa que está acontecendo agora comigo e com vocês. Quanta coisa está acontecendo na nossa vida o tempo todo. Então, essas são as energias que envolvem a vida. Agora, veja, se eu continuar aqui nesse slide e fizer as mesmas perguntas que eu tinha feito no começo. Como eu faço para entender o que a vida pede? Olha para esse slide todo. Como é que você faz para entender o que a vida pede? Olha quanta informação. Caramba, né? Como é que eu faço para mudar a energia e transformar as emoções? Como que eu faço para ter um insight, uma intuição, uma resposta para a minha vida? Então, tudo que a gente precisa é ter um mapa, né, de funcionamento da vida e como operar. Essa é a minha função como bioquímica das emoções, trazer para vocês esse mapa de funcionamento da vida, dizer assim, e daí a gente opera de tal forma. Porque cada um vai na sua operação, né, no seu operar, no seu fazer, na sua interação com a vida, viver suas experiências. Então, elas são únicas, elas não têm protocolo, elas não têm receita, não existe como eu falar, faça isso ou aquilo, como num manual, ligue, desligue, e você vai ter um tal efeito. Mas existe como a gente compreender, uau, é tudo isso, onde eu estou nisso tudo, como essas coisas todas interagem comigo, como que eu faço para reconhecer isso ou aquilo e lidar diante desse mar de coisas que eu estou apresentando aqui, diante disso tudo, como que eu faço para lidar com as minhas questões emocionais, os meus problemas? Então, eu preciso entrar em sintonia com essas informações que estão todas aí disponíveis e eu vou sentir pelo meu corpo, eu preciso trabalhar essa capacidade perceptiva para poder perceber pelas minhas emoções, que é a única forma que o nosso corpo, tadinho, nosso corpo físico, nesse slide todo aqui, todas as energias que envolvem a vida, o nosso corpo físico, a única, aspas, ferramenta que ele tem para traduzir tudo o que está acontecendo é bioquímica, emoção. É assim que a gente faz para entender as energias que envolvem a vida. E não é inteligência emocional, é inteligência espiritual. E é mais ainda, sabedoria energética, é conseguir despertar toda essa visão ampla. Racionalmente eu entendi, nas emoções eu entendo também, até posso me conduzir, mas eu vou me conduzir baseado com a minha mente, mas com a inteligência espiritual eu consigo mudar até os meus estados de consciência, eu consigo elevar, eu consigo captar coisas novas que vêm desse campo de energia universal aqui, tá? Que vem, por exemplo, do campo morfogenético, que vem do campo de informação, e eu consigo captar isso por uma sintonia que eu faço. Como no corpo humano? Tem várias formas. Uma delas, como eu já falei, que eu estou falando aqui, então eu escolho, às vezes, alguma coisa para dar ênfase, são essas frequências gama. Essa é uma das formas da gente ter a sintonia e rapidamente ter aquele, uau, é isso, sabe? Aquela ideia que eu tive rapidamente, tá bom? Vou descompartilhar a tela, se eu conseguir, para voltar aqui. Acho que eu consegui, peraí. Consegui, obrigada, Eduardo. O Eduardo falou que tem um livro que se chama O Pai Nosso e os Chakras, como ativar... Olha, que legal, bonito esse livro. Depois quero ver.
Se tu quiser, depois eu te mando aí. Eu ainda não consegui ler, mas daí eu te mando de presente. Beleza. Obrigada. Ai, gente, esqueci de passar um slide. Deixa eu só voltar aqui para mostrar mais uma coisa para vocês. Agora que eu li o teu negócio do Pai Nosso, eu achei que o próximo já era do Pai Nosso, mas não é, não. Deixa eu voltar. Voltou? Sim. Então, aqui, para finalizar a concepção, era isso, eu tinha que finalizar essa concepção. O nosso estado de integralidade, ele é a gente perceber realmente, ó, integralidade, não é nem integrado, não é colocado dentro. A integralidade, ela já é tudo misturado, ela é a coisa em si. Energia do espírito, energia universal, energia humana. Não tem como tirar de nós. Então, tá vendo a bolinha branca ali, representando a energia humana? Não tem como tirar de nós, do que faz parte de onde a gente está, como se fosse a gravidade exercida sobre a gente, né? Não tem como a gente não ter energia do espírito, ou seja, ter fonte, ter Deus em nós, não tem como a gente não ter a ação de todas essas energias universais, de tudo isso acontecendo. Esse estado da integralidade, a gente pode chamar de unicidade também. Mas quando a gente vem trazendo, até nós pequenininhos aqui, humanos, a gente chama de individualidade. Eu, na minha individualidade. Ou seja, eu estou já numa dualidade, eu já estou numa energia dual. Eu faço uma dualidade, né? Então, eu já não estou na unicidade. Mas a gente, nessa dualidade, consegue fazer sintonia e entender esse todo, porque somos isso. Só que a gente precisa desse individual, desse dual, porque eu sou essa individualidade, o Daniel essa individualidade, o Eduardo essa individualidade, a Ivanira essa individualidade, cada um, nessa dualidade de cada um, em conversa com essas energias todas, é que vão gerando o nosso aprendizado, que vão gerando o nosso processo. E a gente pode entender toda essa comunicação, perceber como a gente se relativiza com tudo isso aqui e utilizar muito melhor para todos os nossos processos, seja na profissão que a gente tiver, seja no processo da vida que a gente tiver. Agora sim, agora eu vou descompartilhar. Isso. Certo? Então, a vida, ela é energia. A gente está envolvido com todos esses campos de energia. E a gente opera com um sistema de energia consciência. Consciência é o campo atrator, como eu falei, como um ímã, e está em integralidade com o nosso corpo, tá? E tudo que nos acontece, tudo, né, o modo como a gente lida com os nossos problemas e situações vai depender da consciência com qual a gente opera. A partir desse campo atrator da mente, da consciência, a nossa mente comum vai ser influenciada. Então, tudo começa e termina na energia consciência, que vamos dizer seria a mais sutil, a mais próxima da conversa com as outras energias, né? E se a gente quer evoluir, é fundamental a gente saber operar em faixas de consciência mais elevadas. E essa religação, essa busca pela sintonia, é uma busca desde os primórdios da humanidade. A humanidade busca essa ligação com o todo, com Deus, né? O tempo todo. Então, todo mundo busca entender a vida e todo mundo busca ter a felicidade. E a nossa crise hoje, né, do nosso tempo de hoje, ela é uma crise de natureza espiritual, porque a gente está em desconexão com a integralidade, porque a gente usa mal as nossas relações, porque a gente usa mal o nosso meio ambiente, porque a gente está longe da sintonia profunda com esse sentido, com os processos mais amplos da vida. A gente esqueceu como perceber essas energias todas que envolvem a vida, que eu mostrei.
E a chave que a gente tem agora para abrir essas portas, para retomar esse vocabulário essencial da vida, né, essa comunicação energética, é a gente treinar a nossa capacidade de percepção e de sintonizar esse estado de integralidade, tá? Eu vou só aproveitar aqui e me apresentar um pouquinho, porque eu não sei se tem alguém que não me conhece aqui ainda, tá? Também, ou no YouTube, enfim, não sei como é que tá lá, se tiver alguém no YouTube, Dani, que faça alguma pergunta, alguma coisa, você me passa, porque eu não estou vendo a tela do YouTube, tá? Então, eu sou a Júlia Cristina Wunderlich, eu sou farmacêutica bioquímica, sou pós-graduada em fitoterapia, e criei a bioquímica das emoções, que é essa ciência da comunicação energética, que é fundamental para que você consiga transformar as emoções e solucionar problemas, né? E eu fundei, junto com o Daniel, que está aqui, a Ajuda, que é o Centro de Instrução em Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento de Pessoas, e a gente faz esse trabalho, né, de realmente, o ajudar mostrar, trazer a pessoa para esses níveis de consciência, que a própria pessoa seja autônoma, dar autonomia, para que a pessoa possa, por si, ajudar outros e se ajudar. Pessoas autônomas, pessoas que estão inteiras, pessoas conectadas com a vida, pessoas com um sentido com a vida, tá? Faço atendimentos individuais também, cursos, grupos para empresas, enfim, para saúde emocional, inteligência espiritual, tem cursos EAD, vocês podem saber mais no site também, tá? Mas, e desde sempre, eu já, ficaria horas aqui falando, né? Já falei em várias lives também que desde sempre eu me vejo sendo uma buscadora, né? E uma cientista, uma pesquisadora. Por exemplo, essa questão das frequências gama que eu falei, existe estudos, muitos estudos sobre isso, estudos muito sérios, estudos científicos sobre isso. Mas como é que eu descobri? Não foi lendo sobre isso. Eu descobri sentindo, né? Eu descobri quando eu estava fazendo o curso Bioquímica das Emoções, na hora que eu estava trabalhando com a consciência, e aquilo me veio como um estalo. Essa é a frequência que as pessoas têm que acessar para conseguir ter as ideias, como eu estou tendo, recebendo todo esse curso, Bioquímica das Emoções, tem que botar isso aqui, fazer assim, essa sequência assim, como é que eu vou fazer? Isso é tudo uma inspiração, né? Então, eu já contei isso, né? Eu tenho essa busca, e aí eu vou pesquisar na parte científica, e realmente a parte científica só comprova isso tudo. Daí, bom, então tem sentido, tem muito sentido de transformação. Todas as lives, as parábolas, as práticas, elas são percebidas, ou seja, recebidas, né, nesse estado de integralidade, eu recebo, eu sinto o que quer vir para passar para vocês. E por que cada um não pode usar mais isso para o seu dia a dia, para conversar com a própria vida, para trazer para si suas próprias soluções? E como que eu faço para acessar esse campo, né? Por exemplo, esse Pai Nosso energético que eu vou mostrar agora. Nas lives passadas eu mostrei, assim, que eu vou num campo de consciência, por exemplo, eu trouxe consciência da alegria, do amor, enfim, para ajudar para a autotransformação, para autoconhecimento. Então, agora eu estou trazendo o caminho, estou mostrando esse caminho. Eu paro para sentir como é que veio esse Pai Nosso, né? Vem porque eu estou produzindo o tempo todo, eu estou conectado o tempo todo. Às vezes, eu falo até para o Dani, né, Dani? Digo assim, calma, eu estava conectada aqui, né? Às vezes eu não consigo nem responder ou conversar tão rápido uma resposta para ele, porque eu estava simplesmente percebendo coisas, né? E aprendendo coisas. Então, eu parei para sentir a verdade. Eu pensei, né? No curso Biofrequência Gama, eu vou trabalhar muito com a verdade, com a vida, com a vontade, com a vibração. Tem várias coisas ali. Eu estava parando para sentir a verdade. Estava recebendo essas orientações para o Biofrequência Gama, e aí cada entendimento celular, assim, cada coisa que eu sentia no meu corpo, eu ia escrevendo. É assim que eu faço. Então, geralmente, a gente começa com uma pergunta: o que é a verdade?
É isso que move o cientista, tá? Então, o que é a verdade? Eu fico me perguntando as coisas. Primeiro, eu pergunto para a vida, daí eu sinto. Aí depois eu penso, nossa, será que realmente isso? Eu vou lá na ciência e procuro, tá? Então, a gente começa com uma pergunta, depois a gente abre o nosso coração. Aí, você entra num estado de não julgamento, de desligar a mente. Porque senão você vai começar a julgar, não, acho que isso é imaginação, acho que é porque eu li tal coisa. Não, você não pode julgar. Então, é mente aberta, desligada, coração aberto, uma pergunta bem feita, tá? Para que você possa perceber o que você vai sentindo. E aí pode ser uma pequena sensaçãozinha, mas você vai atrás, como se fosse numa pegada na areia. Você vai atrás e você mergulha naquela sensação e depois vai abrir mais uma. E aí você vai passo a passo. É assim que depois as coisas fazem um sentido. O Bioquímica das Emoções, por exemplo, todos os cursos, tá? Mas principalmente Bioquímica das Emoções e Biofrequência Gama, que tem símbolos que foram intuídos e sequências muito lógicas e muito que fecham muito bem para todas as inteligências racional, emocional e espiritual, como eu falei. Então faz um sentido. Tudo isso é assim, é passo a passo. Eu não consigo ver muitas vezes o todo inteiro. Eu vou passo a passo e a gente tem que confiar. Então, é isso que eu convido vocês para fazerem também. Hoje não tem parábola, né? Mas tem o estudo do Pai Nosso, tá? Eu vou colocar agora o Pai Nosso aqui, para a gente poder fazer esse estudo juntos. Eu vou ler o Pai Nosso, né? E vou dizer o que eu intuí aqui, recebi de tradução. Mas não estranhem que o Pai Nosso que eu escrevi é um Pai Nosso luterano, tá? Então, não tem voz. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É assim. Por quê? O meu avô, por parte de pai, ele era pastor da igreja luterana. Então, desde pequena, eu frequentava a igreja luterana, tá? Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu fui para uma escola de freiras, eu nunca tinha tido contato com uma tão de perto como a religião católica, acho que eu tive uma vez, talvez num casamento, alguma coisa assim. E eu não conhecia nem um terço e nem o que era Ave Maria e o jeito de rezar diferente. Eu saí da escola num dia, não queria mais voltar. Depois eu fui para uma outra, fui estudar numa escola luterana que eu me sentia mais em casa, né? Mas então só estou explicando isso. Agora, hoje em dia, eu não tenho vínculo religioso nenhum, mas só estou explicando do porquê que ele vai estar escrito do jeito que ele está, tá? Vamos lá compartilhar a tela. Espera aí, deixa eu ver se aqui... Aí. Ai, nossa. Foi, Daniel? Não. É, claro, eu não dei. Agora foi, né? Foi? Foi. Tá. Então, assim, gente, eu vou ler para vocês. Vocês fechem os olhos. Vamos fazer esse exercício? Fecha os olhos e escuta. Veja se vai tocar o coração, se vai fazer sentido no coração de vocês. Universo, teu funcionamento simples é fantástico. Que eu possa perceber os funcionamentos de todas as coisas, das maiores às menores, visíveis ou invisíveis. No dia a dia, a simplicidade do acontecer da vida. É libertador olhar o acontecer das coisas e da vida. Assim, eu me liberto de qualquer controle sobre as coisas que acontecem e sou livre para expressar a minha experiência em meio ao todo acontecendo. Que nós não fiquemos presos a apenas um ponto de vista que nos impede de ver todo o contexto. O universo funciona por si mesmo e cada acontecimento
é dependente de outros acontecimentos. O poder é reconhecer a grandiosidade de todo esse funcionamento intrínseco e que há graça em tudo que acontece. Então, vocês podem abrir os olhos. Eu quero saber, antes da gente ir frase a frase, para entender o que no Pai Nosso significa cada coisa. Quero saber. Alguém quer falar alguma coisa? Como se sentiu? Ou o que sentiu? Se fez algum sentido? Oi, Júlia, aqui é a Ivana, tudo bom? Oi, Ivana, tudo? Eu quero te falar que comigo os outros talvez não vão entender o que aconteceu, mas tu vais. Eu dormi profundamente. Entendo. Perfeito. E Perfeito. aí, quando você falou, agora vocês podem abrir os olhos, eu voltei e abri o olho. Tá bom. Maravilha. Obrigada por compartilhar isso. E Ótimo. eu não durmo nunca, né? Então. Mas você vai direto, vai e volta. Perfeito, Ivana, legal. Muito obrigada. Tá bom. Eu que agradeço. E boa noite a todos. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Ivana. Daqui a pouco a gente vai fazer uma prática, daí você vai ver que delícia que vai ser também. Então, deixa eu dar aqui o... Oi, como é que eu faço para... Um enter? Aí. Espera aí. Volta um. Aqui. Isso. Pai nosso que estás no céu. Universo. Teu funcionamento é simples e fantástico. Ou seja, Pai. Pai, Deus, no céu. Universo. Vamos falar aqui só do universo, porque já se vê Deus, a fonte, a energia do Espírito nele, né? Teu funcionamento é simples e é fantástico, porque é tudo. Tudo é manifestação desse Pai Nosso. Santificado seja teu nome, assim na terra como no céu. Então, assim, que eu possa santificar, que eu possa perceber esse funcionamento, porque se o Pai é uma energia, eu possa perceber o funcionamento desse Pai, dessa energia em todas as coisas, das maiores às menores, visíveis ou invisíveis. Então, santificar o nome, ou seja, é santificar essa energia, e essa energia faz todas as coisas funcionarem. Então, que eu possa perceber esse Pai, que eu possa perceber essa energia do Espírito no funcionamento de todas as coisas. Então, no meu funcionamento, no funcionamento das minhas relações, no meu sistema, e de todas as coisas que acontecem. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí vem assim, esse trecho. É libertador olhar o acontecer das coisas e da vida. Assim eu me liberto de qualquer controle sobre as coisas que acontecem, e eu sou livre para expressar a minha experiência em meio ao todo acontecendo. Então, veja, perdoa-nos as nossas dívidas, ou seria as nossas ofensas no católico, né? Perdoar é libertar. Se a gente perdoa de verdade, a gente liberta, tá? Então, assim, é libertador eu olhar para todo esse acontecer das coisas na vida. Isso é me libertar realmente das ofensas ou das dívidas ou das coisas. Porque eu vejo o acontecer da vida e eu me liberto do controle que eu quero ter sobre as coisas. E eu percebo que eu sou livre, né? Para poder expressar a minha experiência nesse meio acontecendo, nessa energia toda acontecendo. Então, assim como nós perdoamos, ou seja, nós liberamos as outras pessoas. Então, quando eu libero o outro, é quando eu percebo que eu sou livre. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
que nós não fiquemos presos a apenas um ponto de vista que nos impede de ver todo o contexto. Qual é a tentação? Qual é o mal? É uma energia consciência das baixas. Qual é a tentação? Qual é o mal? É a gente ficar em medo, em vergonha, em culpa, ficar preso em mentalidades pequenas. Essa é a tentação, esse é o mal. Então, que a gente não fique preso apenas ao meu ponto de vista, um ponto de vista, que me impede de ver todo esse contexto, tudo isso, todo esse amplo que eu mostrei para vocês agora. Pois teu é o reino, a gente tem essa parte ainda, né? No católico não tem. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o universo funciona por si mesmo, e cada acontecimento é dependente de outros acontecimentos. O poder, né? Esse é o reino. Teu é o reino, ou seja, o reino é isso. O universo funciona por si mesmo com acontecimentos interdependentes. Esse é o reino. O poder é reconhecer essa grandiosidade de todo esse funcionamento intrínseco. E que há graça, ou seja, a glória, que há a energia da graça em tudo que acontece. E a gente falou da energia da graça, né, do agradecimento. Na live da energia do agradecimento, a gente falou sobre essa energia da graça. Essa graça que há nas coisas. Então, a gente consegue perceber que o universo é o reino por si só, pelos acontecimentos que estão atrelados um ao outro, esse poder que é reconhecer essa grandiosidade de todo esse funcionamento, e a graça, que permeia tudo. Que a graça, ela é a própria energia, matriz, fonte, energia do espírito, que está permeando tudo, tá? Esse é o Pai Nosso energético. Então, o que vocês sentiram aí? Mais alguém quer fazer agora, depois que a gente leu aqui? Deixa eu descompartilhando a tela enquanto isso, se alguém quiser fazer algum comentário, dar sua opinião, o que achou, se faz sentido, se é isso aí. Posso falar aqui? Pode sim, Eduardo, oi. Quando eu estava de olho fechado, ouvindo, e ao mesmo tempo que eu senti uma estranheza, mas não por querer fazer uma ponte entre o Pai Nosso e de fato, as palavras, mas eu senti uma estranheza, eu senti algo... É estranho, porque eu não sei o que eu senti. É algo novo, é um outro sentimento que eu não consegui definir se ele é... Negativo ele não é, porque negativo a gente sabe o que é, a gente conhece mais, né? Mas eu não entendi em que faixa que ele se encontrava, entende? Eu não sei se ficou Eu claro. acho que ele, penso pelo que eu estou entendendo do que você está dizendo, tá? Eu acho que ele está numa faixa fora da faixa do Pai Nosso comum, que a gente acaba, apesar do Pai Nosso comum, se a gente fizer sentindo cada palavra, ele vai ter uma energia como essa. O problema é que a gente já acostumou a fazer sem sentir, sem fazer conexão, sem pensar que isso aqui que foi falado, que eu mostrei, que quer dizer realmente isso. Pai, Senhor, Deus, energia, fonte de onde eu vim, tudo está funcionando. E tem graça em tudo. Essa é a essência do Pai Nosso. Mas a gente reza sem perceber isso. Então, acho que essa coisa diferente é porque ele está além do que a mente está, né, acostumado. Que foi praticamente o que eu senti a primeira vez que eu ouvi o Pai Nosso da Umbanda, né? Que é um Pai Nosso completamente diferente desse Pai Nosso. E foi o que eu senti, assim, caraca, o que eu tô sentindo aqui? Que energia é essa? Que coisa é essa? Eu não sei. Não é ruim, mas eu também não sei o que é. É novo. É um novo impacto nas células do nosso corpo, né? Esse novo impacto. Perfeito. Obrigada, Eduardo. Então tá, gente. Vamos lá. Então, assim, podia ter sido qualquer um. Eu
fiz isso e mostrei para vocês, podia ter sido o Eduardo, podia ter sido a Ivana, podia ter sido qualquer pessoa. Basta a gente estar numa conexão com a verdade. Essas foram as palavras que eu senti, eu traduzi o meu sentir em palavras. Então, quando eu me perguntei, o que é a verdade, né? Então, para sentir essa tradução bioquímica, eu coloquei em palavras, mas qualquer um pode fazer. Por que é importante a gente se ver como seres energéticos, né? Porque esse é o avanço da nossa época, ou seja, apesar de isso ser uma verdade verdadeira e que não muda, esse é o avanço da nossa época, que pode ser usado intencionalmente para a gente gerar saúde, bem-estar, melhorar a nossa realidade. A gente se vê como um ser energético que faz parte dessas energias todas que envolvem a vida, inclusive a nossa, que nós também fazemos parte dessa vida. Então, quanto mais perceptivo, mais receptivo a gente é, quanto mais capacidade a gente tem de entender a linguagem da energia, melhores vão ser as nossas relações, a nossa qualidade de vida. A gente vai ter felicidade verdadeira, a gente vai ter o estado de paz, de plenitude, de realização que está no nosso alcance e que pode ser real se a gente perceber que a gente é essa integralidade com a energia do espírito, com a energia universal. Então, essa sabedoria, ela vai proporcionar uma base, um solo, uma base, uma sustentação, um sustentáculo de ser, de fazer, de saúde física, mental, emocional, espiritual, de criatividade, tá? E daí agora, eu vou falar um pouquinho para vocês da formação que nasceu finalmente, Eduardo, já me vem falando tanto, tem que nascer essa formação, tem que nascer esse curso. Quem está aqui, eu não sei se eu não vi se a Michelle está aqui, mas ela era para estar. A Michelle está, acabou de, eu vi ela no Insta, não sei se está aqui, Michelle, aqui no, não estou te vendo aqui no Zoom. Eu estou aqui, também, sim. Tá sim, legal. Outros alunos também estavam pedindo muito essa formação. Então, essa formação nasceu, né? Essa formação nasceu, eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui, contar para vocês isso, tá? Como que ela ficou, porque vocês que acompanham sempre estavam querendo, precisam saber como que ficou isso, tá? Então, a formação nasceu, e ela é um mapa, é um conjunto específico de instruções para a gente ir para os estados de consciência e de integralidade. É como se fosse uma cartilha pessoal para todo mundo que está pronto para evoluir e transcender os problemas, tá? Então, eu digo assim, todo conhecimento que a gente vai trabalhar nessa formação, eu vou só fazer um parênteses aqui, eu vou falar da formação, por quê? Porque é uma coisa que vocês que me acompanham já sabem que isso estava nascendo, e eu estou compartilhando com vocês, tá? E vocês também têm interesse em saber. 2, porque ao final da minha explicação, eu vou dizer o que vai acontecer, que é uma novidade para os próximos 2 meses aqui dos nossos encontros. Então, isso também é importante até para quem está chegando hoje aqui, tá? Então, isso aqui não é live de venda, está longe disso, porque não tem nada de gatilho, de nada disso que eu odeio. Inclusive, botei na página de vendas isso, ó, não tem gatilhos, não tem nada, vocês vão ver, tá um barato. Mas é porque eu preciso contar isso para vocês, que faz parte aqui dos nossos próximos 2 meses, tem a ver com essa formação. Então, vou voltar aqui, tá? Por que essa formação, ela se chama assim, Formação em Saúde Emocional e Inteligência Espiritual. Por que esse conhecimento ele vai ser útil, por exemplo, para líder? Vamos falar para a empresa, porque ele é imprescindível, um líder generativo que a gente fala, acessar esse futuro que quer vir. Esse futuro, ou seja, lá naquele campo da energia universal, pegar informações novas para materializar, para trazer, tá? A inteligência espiritual permite a gente atuar com um sentido e a serviço de processos mais amplos na vida. A gente é um ecossistema, certo? A gente tem um sistema de energia, de consciência, de emoção e corpo, nossas emoções, como a gente se sente, e a nossa saúde, eles são reflexo da nossa consciência, da consciência pessoal e da consciência coletiva, inclusive da empresa que a gente trabalha, por exemplo.
É um reflexo. Então, aquele líder, por exemplo, que influencia uma equipe, ele também está atuando, lembra que a gente falou de comunicação EPR, de efeito borboleta, tudo vem trazendo isso aqui para a prática, mostrando como que um líder pode estar influenciando toda a egrégora de uma equipe. Uma equipe, ela é viva, ela é mutante o tempo todo, ela é dependente das consciências individuais, né? E é dependente de um porquê coletivo. Então, quando a gente está trabalhando em equipe, existe um porquê coletivo. Então, por exemplo, para líder acessar soluções inovadoras, eliminar pontos cegos, saber acessar esses pontos de virada, um líder generativo, ele está sintonizado com essas forças básicas do universo, tudo isso que eu mostrei, e ao servir a isso, alinhado a isso, naturalmente ele está servindo para si mesmo e para os seus colegas, para a empresa, para a sociedade, para todo o entorno. Então, hoje em dia, para nós, pessoas aqui, todos nós que estamos aqui, aprender com o que já passou não é suficiente. A gente tem que aprender com o futuro. A gente precisa aprender com o futuro. Precisa trazer o novo. A gente tem que aprender com o futuro, na medida que ele emerge, né? E é necessário a gente conseguir ver o que emerge. Então, aprender com o futuro envolve o quê? Intuição, envolve estar aberto, envolve a capacidade perceptiva, envolve fisiologicamente as ondas gama, tá? Envolve a inteligência espiritual. Para os líderes, para todos nós que somos líderes na nossa própria vida, família, é uma soft skill que se fala assim, né? Que tem que ser trabalhada, inteligência espiritual. Então, esse conhecimento, ele também é valioso para quem trabalha com medicina, com aconselhamento psicológico, com quem ajuda pessoas, qualquer pessoa que atua com qualquer coisa, coach, mentor, enfim, qualquer pessoa. Porque o campo de energia, ele está intimamente associado à nossa saúde e ao bem-estar. Se a pessoa não está com saúde, no geral, vai ficar evidente no campo de energia, nas emoções e, consequentemente, no corpo. Então, a gente precisa trazer essa saúde. Qualquer pessoa profissional de qualquer área vai ter uma vida, né, de mais benefícios se expandir e despertar essa sabedoria energética. Tanto assim, para educar filhos, né? Como seria se a gente tivesse sido educado com essa visão? Então, como é uma criança que já consegue, desde criança, ter essa visão, né? Eu faço isso muito com a minha filha. Eu digo, a bioquímica das emoções nasceu com o nascimento dela, despertou mais em mim essa qualidade perceptiva. E, então, ela foi criada à base de bioquímica das emoções, ou seja, perguntas. Pergunta e vamos sentir a resposta. Pergunta e vamos sentir a resposta. Hoje, ela faz isso direto na vida dela naturalmente. E ela, nas férias da faculdade agora, ela simplesmente desenvolveu um curso de educação ambiental maravilhoso, que veio assim, porque ela se questionou alguma coisa, ela começou a ter uma resposta, outra, ela entendeu algumas coisas e montou todo um trabalho que nem precisava, né? Mas que, claro, que precisa, porque senão não teria vindo. Então, quem é que não quer um mapa, né, para entender as coisas, facilitar, né, para descongelar as emoções antes de que elas, ou recém foram congeladas, ou a gente descongelar aquilo que a gente já consegue perceber, para fluir na vida, para permitir esse fluxo da energia criativa, original, né? Então, isso tudo é muito, muito importante, trabalhar a interconectividade, ecologia, integralidade. Então, para quem cria um filho, também é muito importante para lidar com as pessoas. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para finalizar o assunto para a gente poder ir para a prática, o assunto da formação. Vou só colocar aqui. Vamos ver. Espera aí um pouquinho. Está carregando, né, Daniel? Sim. Aí. Então, veja, pessoal, aqui é a página da formação. Quero só compartilhar com vocês.
porque é muita informação para eu trazer aqui. O objetivo não é informar vocês que essa formação existe, e já vou falar o que isso tem a ver com os próximos 2 meses aqui no nosso grupo. Então, só para vocês verem o conteúdo, é muito aprofundada. Essa formação, ela ficou uma formação de 1 ano. A gente vai começar em outubro desse ano, termina em outubro do ano que vem. É 1 aula por mês, mas essa aula vai ficar gravada, lá sobe para o Hotmart, pode assistir depois, e vai ter outros materiais também. E a gente vai poder conversar no nosso grupo, só dos alunos da formação, e se trabalhando, porque é um processo profundo que a gente vai chegar. Para chegar na biofrequência gama, a gente vai ter que passar aqui, ó, pela bioquímica das emoções, para despertar essa sabedoria energética, pelo curso Energia da Criatividade. Esses 2 cursos, eles já existem em EAD, mas eu vou passar eles online, né? Ao vivo, tá? Vai ser online, ao vivo. Vou passar eles todos. Então, quem já é aluno, depois eu vou conversar com vocês também vão ter um desconto do valor do curso, que vocês já têm EAD, mas vão poder revisar todas as aulas comigo no ao vivo, tá? Então, a gente vai trabalhar a bioquímica das emoções, a energia da criatividade para desbloquear as emoções congeladas, e aí vem o biofrequência gama, que é para sintonizar com esse estado de integralidade. E esse biofrequência, a gente tem que ter toda essa base anterior. Então, ele é um curso que é profundo, não dá para eu passar numa aula, numa live, não tem como. A gente precisa fazer um trabalho aprofundado, tá? Por isso que ele vai levar esse tempo. E eu não sei se depois, numa segunda turma, não vai até ser mais tempo. Mas tudo isso eu vou sentir agora com quem vai fazer essa primeira formação. Então, aí a gente vai descobrindo a nossa forma de atuar no mundo e de agir com o nosso próprio conteúdo, evoluindo a nossa alma a partir disso tudo. Depois, quem quiser, pode acessar essa página lá no bioquimicadasemoções.com.br, informação, fala tudo aqui que vai aprender, conteúdo. Eu só quero mostrar para vocês mais uma coisa aqui, ó. A data das aulas está aqui já, tá? Mas pode ser que a gente até agende uma aula a mais. Estou pensando em talvez fazer um encontro presencial, claro que vai ter pessoas de estados que não vão poder vir, não vão ser prejudicados, mas a gente pode tentar ver isso, mas isso é uma coisa que a gente vai definir. Então, veja, a gente vai trabalhar no bioquímica das emoções, por exemplo, aqui, ó, energia universal, que eu falei hoje com vocês. A gente vai olhar todos os itens. Energia humana, vamos olhar, olha quanta coisa, gente. Tudo isso aqui, tá? Energia da criatividade, a gente vai trabalhar o movimento do pulso criativo, né? Então, a gente vai pegar desde a estrela do âmago, Hara, os corpos energéticos e até o nosso corpo físico. E o biofrequência gama, então, que a gente vai trabalhar todo o ecossistema, né? Todo esse sistema nosso de energia, consciência, emoção, corpo, consciência e anticonsciência, a verdade, vida, vontade e vibração, o ponto cego. Vamos fazer um passo a passo, que se chama paciência, uma sigla, tá? É um passo a passo para a gente poder ativar essas ondas gama, essas frequências gama. Todas as aulas vão ter prática, tá? Vamos falar sobre cura, ética, né, energética, sobre todo esse processo que acontece, tá? E para que vocês possam ver aqui, também até pedir para o Daniel colocar, eu acho que está aqui, né, Dani, o meu aviso no final da página. Hã? Aqui, ó, gente, essa página foi escrita por mim e não contém gatilhos mentais para venda. Gente, porque é muito real isso, tá? Depois vocês leem lá, vai até o final da página e lê. Mas é verdade, porque eu estou tão de saco cheio dessas coisas de isso ou daquilo, meu trabalho não tem nada a ver com empurrar a coisa para ninguém, você tem que sentir no coração real e sentir que isso realmente faz sentido e você quer entender essa linguagem da vida e se sintonizar com isso e usar isso na tua vida, né? Simples assim, tá bom? Então, agora eu vou
poder falar para vocês o que eu quero falar. O que vai acontecer? A gente está em setembro. Em outubro e novembro, então essa formação, ela começa em outubro, dia 20 de outubro. Vai ser o mesmo dia desse nosso encontro da comunidade, como eu faço. Então, essa primeira aula de outubro e a segunda aula de novembro da formação, ela será transmitida para a comunidade, como eu faço, aberta, gratuita. Esse é o presente. Quem está aqui e não vai se inscrever na formação, vai assistir a aula 1 e a aula 2 gratuitamente. O que vai acontecer? Não fica gravado para quem participar da aula 1, da aula 2, de forma gratuita. Quem já é aluno da formação vai receber a aula gravada, outras aulas do curso Bioquímica das Emoções EAD, porque eu não vou, vai ter assuntos complementares, assuntos que eu estou no ao vivo conversando com vocês e eu não vou poder tratar de todas as coisas. Então, é uma formação, vocês vão ter material lá para assistir outras aulas gravadas, vão ter material para estudar naquele 1 mês até a gente ter o próximo encontro. Por exemplo, eu vou dar a aula, mas a gente vai ter que ter interação, porque já é um curso, já é uma formação. Então, a gente vai estar muito mais conversando do que só eu expondo, tá? É uma vivência, uma imersão. É isso que vai acontecer. Então, em outubro e novembro, essas aulas, elas estarão abertas. Quem vai sentindo de entrar, vai entrando. Depois, fecha e a gente vai continuar, porque eu não tenho como. Depois da aula, eu já até acho arriscado a aula 2, mas a princípio vai ser isso. Depois da aula 1 e 2, deixar aberto, não tem como. A coisa começa a aprofundar. As pessoas têm que ter um comprometimento em estudar a aula 1, a 2, e para poder ir para 3, para 4, para 5, sabe? É um comprometimento, é para quem está comprometido realmente consigo, com a sua evolução, quem realmente quer, então vale a pena fazer, tá? E quem é meu aluno que está aqui? Eu vou entrar em contato com vocês nesse mês, até o nosso próximo encontro da comunidade, que vai ser dia 20, para falar para vocês, porque vocês, quem já é aluno, é porque já tem um curso, ou Bioquímica, ou Energia da Criatividade, tá? Ou os dois. Se vocês já têm um desses 2 cursos, ou os 2, vocês não vão pagar o valor desses cursos, vocês já têm, então vocês vão ter um super mega descontão no valor da formação, tá? Mas eu vou entrar em contato 1 por 1 com vocês. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar. E vão ganhar, o aluno ganha também os 5 e-books das parábolas e das práticas, vai ganhar os 5 e-books, vai ter mais várias outras coisas que eu já até esqueci quais são os bônus lá, como práticas perceptivas, que já tem, não, é planejamento pessoal energético, e vários outros materiais. Então, essa visão sistêmica e holística, nos dias de hoje, assim, ela está um pouco mais encorajada, mas não é falado. Como que a gente pode despertar essa capacidade perceptiva? Como que a gente pode atuar em conexão com a fonte, né? E operar realmente a partir desses níveis mais profundos do saber energético. E é isso que essa formação traz. E tem muita prática, tá? Muita prática. E está numa sequência de ativar as inteligências racional, emocional e espiritual, tá bom? Com o objetivo realmente da gente deixar todos vocês que vão participar com a sua consciência ampliada, te deixar autônomo para mudar o teu estado de consciência e ter uma transformação real nas tuas emoções, para aliviar sofrimento e para se conectar com a vida e achar soluções para problemas. Então, ter um meio de achar solução e respostas por si mesmo é fantástico, né? Só que, claro, como eu falei, exige também um aluno, né, uma pessoa que esteja aberta para o seu cultivo, que quer testar na prática consigo mesmo essa conversa com a vida. Não é para a pessoa que quer as coisas prontas, que quer uma regra, siga 5 passos e tenha tal coisa. Não, então não é. É para quem quer realmente evoluir e sentir na sua prática, porque eu posso
trazer vocês até um ponto de vocês gerar essa autonomia, mas a vivência é de cada um. Então, é tempo da gente resgatar esse nosso poder de cura, de autonomia, é tempo da gente resgatar nossa sensibilidade, nossa comunhão com as energias que envolvem a vida, é tempo da gente sentir o nosso papel na vida, saber como que a gente atua diante dessa inter-relação com tudo e todos. É tempo da gente atuar mais pela inspiração, pelas respostas que o futuro traz, acessar essas soluções elevadas, tá? Então, quem quiser se inscrever na formação, pode, até o Daniel colocou ali no chat, tá? Mas é só acessar o bioquimicadasemoções.com.br e tá lá, e falar comigo também. Quem é aluno, não se inscreve pelo site antes de falar comigo, eu vou entrar em contato, mas podem me procurar para já fazer a inscrição de vocês, tá bom? E agora a gente vai fazer a prática. Então, antes, enquanto eu vou tomando uma aguinha aqui, deixa aberto para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Eu vou desligar o celular que estava conectado no Insta ainda. Se alguém tiver vontade de falar algo, senão já vão se preparando, tá? Assim, 5 minutos para o banheiro, pode ir, Eduardo? Vai lá. Deixa eu achar minha musiquinha aqui. Vou botar a música. Gente, para essa prática, vocês vão ficar de olhos fechados e bem relaxados. Quem quiser deitar, pode deitar. Quem ficar sentado, eu peço que não cruze pés nem braços, né? Fica retinho, tá? Também bem confortável e de preferência com a coluna reta. Daniel, eu só vou precisar saber como é que tá essa música aqui e a minha voz. Se dá para ouvir a música e a voz. Tem que aumentar um pouquinho a música. E assim. Ok. Assim vocês ouvem a musiquinha e ouvem a minha voz. Certo? Michele, obrigada, Michele. Você está bem de frente para mim agora, hoje. Antes você não estava. Então, eu vou começando aqui. Vão relaxando, fechando os olhos. Respira profundo. Faz algumas respirações bem profundas. E vai imaginando que você está num campo bem verdinho. Sinta esse campo, observe esse campo. E veja nesse campo, no céu, um sol. Um sol e a luz branca amarelada do sol vai penetrando nas células do teu corpo. Vai entrando pela tua respiração. Vai te preenchendo inteiro. Essa luz branca amarelada do sol chega a ser quase palpável, como uma gelatina, um bioplasma. Quase uma gelatina essa luz. E aos poucos você se preenche todo dessa luz. O suficiente para se sentir bem cheio, abastecido. E você está totalmente abastecido dessa energia matriz,
da fonte, a verdadeira fonte da vida. Sinta bem preenchido, bem abastecido. E agora você vai olhar para o sol. Veja onde está o sol. Os teus olhos não vão doer. A luz não vai te ofuscar. Veja onde está o sol. Veja se o sol para você está nascendo, está se pondo, está ao meio-dia, ou está no meio da manhã, ou no meio de uma tarde. Observa bem. E agora, dê um passo para um lado. O lado que você sentir que tem que dar. Um passo para um lado. Dê mais alguns passos nessa direção que você escolheu. E veja se para você se aproxima ou se afasta do sol. Se esse lado que você escolheu é o lado que te leva mais para perto ou mais para longe do sol. Se o ciclo do sol vai te acompanhando para o mesmo lado que você caminha ou o oposto. Talvez você caminhe até o ponto do sol se pôr por completo. Ou então talvez você caminhe até o momento dele nascer, você estará junto com o sol. Talvez você esteja do lado oposto e o sol nasça ou se ponha bem longe de você. Perceba como você se sente. Se você chegou no início do nascer do sol, você vai perceber o início da vida. A luz do sol é a vida. Se você chegou no fim do pôr do sol, você vai perceber o fim da vida. Em qualquer que seja a situação, você consegue discernir com muito mais clareza agora a energia da vida, o seu envolvimento com ela. Com qual das energias sua alma está identificada? Com a energia do nascer, da vida ou do fim da vida? Em qualquer caso, você experiencia os ciclos, o nascer e o morrer. Experiencia como essa postura da sua alma está influenciando o seu dia a dia. Perceba o poder da energia matriz, do espírito, da fonte, e perceba o auge que ela é ao meio-dia. Perceba o brilho suave do amanhecer, o início do poder da vida, e perceba também a energia do pôr do sol, do fim de ciclo, e onde tudo se acalma. Agora, se o sol foi para um lado e você para o outro, é hora de você se perguntar: por que você está tão longe do poder da vida? Por que você não quer ver a vida? Faça as pazes com o teu corpo biológico, com a tua alma. Esse é você. Essa é a tua única alma. O teu corpo é o reflexo da tua alma. Se você puder amar o seu corpo, amar a sua vida, você pode amar quem você é, de alma. Enquanto você, que acabou se afastando, agora vai reconhecendo o quanto pode ser libertador olhar para o sol e escolha estar junto dele. Agora,
Quem escolheu caminhar para o pôr do sol? Quem escolheu caminhar para o pôr do sol, agora pense. Do que você está tão cansado? O que não tem mais graça, força ou poder? Renda-se. De fato, diante da vida, você não tem poder. E é cansativo você querer ser mais forte que a vida. Solta. Deixe os ciclos se encerrarem. E volte-se para algum momento antes desse pôr do sol. Para qual horário do dia você se sente chamado? Volte caminhando até algum ponto do ciclo do sol que te agrade. Aqueça mais teu coração e tua alma. Alinhe-se com um momento do sol em que ele tenha mais vida e faça mais sentido no teu coração. Um momento que vibre com os momentos profundos da tua alma estar aqui. Agora, se você está junto do nascer do sol, pergunte-se, quais são os seus projetos que você ainda não deu nascimento? Quais ideias ou posturas ainda podem nascer? Você recebeu tudo o que precisava, pois você é uma centelha de energia do Espírito. Abra teu coração. Aquilo que precisa ser materializado, saindo do campo de energia universal, precisa da tua coragem. Não há idade para o aprendizado. Tudo que você aprendeu quando criança tem a mesma importância para a jornada da tua alma. Tudo que você aprendeu tem a mesma importância que as coisas que você aprendeu quanto adulto. Tua alma é uma história de crescimento contínuo. Nunca retrocede e sempre está crescendo. Olhe para o ciclo do sol nascendo. Olhe para o ciclo do sol nascendo. A jornada desde o local onde ele surge e acompanhe esse sol até onde você se sente confortável. Bom, em qualquer um dos casos, se você estava junto ao nascer do sol ou pôr do sol, você agora já está em algum outro ponto que talvez seja o mesmo que o inicial ou diferente do inicial. Sinta as bênçãos dos raios solares agora te tocarem e preencherem todo o teu corpo. Sinta que você usufrui dessa energia do espírito, esse bioplasma que te preenche. Usufrua de toda a fonte matriz. Usufrua da tua jornada até aqui. Usufrua de todo o teu aprendizado. Você nunca é igual. Você está sempre em evolução. Usufrua dessa verdade atemporal. Você é tudo que você já aprendeu e experimentou. Hoje, você é completo, porque você vem caminhando uma longa jornada, até exatamente agora. Daqui 1 minuto, você será um pouco mais. Daqui 2 dias, será diferente. E daqui mais 1 mês ou 1 ano, será outro. Mais cheio, mais sábio, e já vibrará em outra frequência de consciência. Tua alma já será diferente de hoje. Usufrua de toda a sua sabedoria. Isso é tudo que você tem. Usufrua de toda a sua ligação com a vida. Isso é tudo que a vida te dá. E você traz a sua ligação com a vida, a sua experiência, o seu degustar da vida na constituição da sua alma, da sua identidade pessoal e energética. Traga o poder desse sol agora. Sinta-se cheio, bem cheio. Ainda há tempo para você continuar.
Ainda há um caminho no ciclo do Sol para você. Aproveite e sinta a transformação, passo a passo. E vá trazendo essas informações que você sentiu para o teu coração, para o teu agora, respirando de 3 a 5 vezes bem profundo. E depois dessas respirações, você vai mexendo teus pés, tuas mãos, voltando devagar ao agora, trazendo essas respostas que você recebeu, dependendo de onde estava o sol. E quem já for voltando, for abrindo seus olhos, tomando consciência de si, se acoplando nesse corpo. Pode me contar quem quiser. Oi, Lara, agora eu vi que a Lara está aqui, minha irmã. Como é que foi para vocês? Alguém quer fazer um comentário sobre como sentiram, como foi o sol, foi pôr do sol, foi nascer, foi meio-dia, foi para um lado, foi junto, foi oposto? Fez sentido o que era cada coisa? Como que foi isso? Para mim foi muito louco, porque aconteceu uma coisa que tu não falou. Quando eu fui, quando tu pediu para andar para o lado, eu dei um passo para a esquerda. E daí, dá mais passos. E quando eu fui dando passo, ficou de noite. E tinha uma lua cheia gigantesca, assim, no céu. Foi uma coisa, tipo, muito E o louca. sol estava do outro lado daí. Então, você foi se afastando do sol. Isso. Mas tinha uma lua muito grande, assim. Eu me senti nutrido e tal. Nem senti que eu estava distante da vida. Mas eu senti que era quem sabe, uma parte mais sombria mesmo, assim. Uhum. Que é necessária, né? E aí depois tu pediu para ir voltando para o sol, mas tinha um sol gigante, mas continuava de noite. O céu não ficou claro, o céu ficou escuro, e uma metade a lua e outra metade o sol. Sabe, tipo, aqueles desenhos, Então, metade lua, metade Eduardo, sol. pensa o seguinte, sinta, depois disso tudo, por que que você insiste em não querer estar aqui? Você já está nascido, você está nesse planeta, agora fica e continua. Por isso que eu disse assim, essa prática, ela é profunda. Ela vai mexer ainda, tá? Esse sol é a vida. E esse significado para essa prática, tá? Isso é aqui, é dessa prática, não é energético, não é de livro nenhum, é para essa prática que eu recebi para tratar assim. Só mostra que você está lá querendo, está morto-vivo, aspas, tá lá e aqui. Ou seja, traz o sol, deixa a noite, vem para o sol, vem para a vida, escolhe degustar, usufruir esse sol, essa energia. Tá bom? Beleza. Obrigada. Obrigado. Deixa eu ver, enquanto alguém que quiser falar aqui, o Johnny disse, o sol da Uma, que legal, para o lado direito, o sol te acompanhando, perfeito, Johnny, tá bem alinhadinho, sentiu sono, ok, normal, porque você está fazendo conexão com todos esses campos de energia, tua alma entendeu bastante coisa, bem interessante, porque é bem a vida, né?
esse meio-dia, 1 hora, né? Tua idade, mais ou menos, tá bom? Não quer dizer que seja, né? Mas é assim, mais ou menos essa caminhada. A gente é adulto, todo mundo adulto aqui, então a gente já está mais ou menos aí perto do meio-dia, mais ou menos, tá? A Naira, a Ângela. Tá sem voz, Ângela? Feliz em saber que o sol é da manhã, do nascimento perfeito, Ângela, né? Nascimento, quer dizer, não tem perfeito nada, perfeito para todo mundo, tá? Então, digo assim, sentir o nascer, o que está nascendo, e trazer esses projetos novos, né? Novos, veio até a pergunta ali, o que é o novo que está querendo vir? Talvez seja a hora de você olhar, porque você talvez possa trazer esse sol um pouco mais para o meio-dia, um pouco mais forte na tua vida, esse sol de algo novo, Naira, Ângela, algo que quer nascer. O que mais que eu tinha perguntado aqui, se você foi para o lado do nascer do sol? Era uma coisa, era tão bonitinha, um projeto novo, o que você ainda não deu nascimento? Que ideias ou posturas ainda podem nascer? Sinta que você já recebeu da vida o que você precisava. E abre teu coração para usar essa energia agora. Talvez seja um pouco de ainda pedir mais da vida, precisar um pouco mais da vida, como se ainda não tivesse completo o suficiente para fazer alguma coisa. Tá? E assim, ó, esquerda ou direita não importa muito, importa mais se você vai para longe ou para perto do sol, tá? A Ivana, percebo que eu estou muito presente no presente. Se é para um lado ou para o outro, o sol acompanhava, legal. Sim, tá trazendo isso, né? Trazendo, é bem interessante, né? O afastamento da vida, né? Que nem o Eduardo falou, assim, esse afastamento. E não é um processo da nossa alma, não é errado, não é certo, não existe regra, é só que aqui a gente fez esse mergulho no campo de sabedoria, ou seja, esse sol é a vida, é a energia do espírito, é a fonte. A gente está mais conectado, a gente está mais longe. Não quer dizer que mesmo estando lá na noite do universo, Eduardo, que nem você falou, na lua cheia, você está vendo, você está conectado. Só que você não está conectado aqui. É difícil estar no planeta. E o teu trabalho é muito espiritual, você é um terapeuta que está o tempo todo mexendo com as energias, então você está muito num campo, né, talvez trazer novos projetos, a Naira também. Enfim, é isso, cada um vai avaliar, entender por si e durante, hoje à noite, durante os próximos dias, semanas, assim, isso ainda vai atuar, tá, na vida de vocês, ainda vai fazendo um sentido. Oi, Sheila. Sol das 14 no começo, ele se pôs muito rápido. Depois ele se manteve vivo olhando para mim. Legal. Legal. Tem que ver assim, se você foi lá, você ficou às 14, ele se pôs e ele voltou? Ou você foi junto lá para o pôr do sol? Né? Em todo caso, isso aqui para mim, na minha interpretação para você, é mais assim, alguém, um ciclo de alguém da tua vida, da tua família, que você precisa internalizar que alguém fez um ciclo, se encerrou, talvez até um falecimento, uma separação, alguma coisa nesse sentido, tá? É uma morte, mais ou menos. Mas você se manteve viva aceitando esse processo da morte, esse luto, pode ser de trabalho, pode ser da vida. Não sei, isso é o que eu senti para você. Cada um vai sentindo, tá bom? Eu acho que vocês fazendo essas perguntas, né, o que precisa nascer, o que eu tenho que deixar também, para cada sol tinha uma pergunta. E quando a gente faz as perguntas, a resposta vem. Porque não existiria pergunta se não existisse a resposta. A gente só faz a pergunta porque a resposta já existe para a gente, tá? A gente só faz perguntas que já têm respostas. A gente só precisa sentir elas. Então, pessoal, é isso. Deixa reverberar
esse processo da alma que conseguiu enxergar, a alma compreende que esse sol é a energia do espírito, a alma compreende onde ela estava, para onde ela foi, os movimentos que aconteceram, e isso ao longo dos próximos dias, 5, 7, 10 dias, vai fazendo um sentido e talvez alguns insights para vocês. Anotem, fiquem perceptivos, atentos aos insights que esse campo de sabedoria vai trazer a partir dessa prática de hoje, tá bom? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão eu já me despeço aqui. Lembrando vocês que pode acessar o site Bioquímica das Emoções para saber mais da formação ali, e que em outubro, dia 20, a gente tem um encontro com essa primeira aula aberta, tá? Mas recomendo que quem sentiu no coração que é para fazer, já faz, porque já vai ter material que vai estar lá no Hotmart, já para ir olhando, estudando, e a gente aí conversando no grupo, e fazendo essa energia da egrégora de quem vai fazer realmente. Ivana, deixa eu ver. Primeiro fiquei preocupada que queria controlar o sol, exato. Depois percebi que eu estava acompanhando o universo e respeitando com sabedoria. Perfeito, perfeito. Obrigada, Johnny, obrigada a todos, gente. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui. E nos vemos, então, logo próximo, durante aqui esse mês, né, até dia 20 de outubro, a gente vai conversando, mandem mensagem para mim no WhatsApp, todo mundo tem meu WhatsApp, manda um direct se quiser, tá bom? Falem comigo que a gente vai ficando em contato. Um beijo para todos, boa noite, até mais, obrigada, Eduardo, Lara, obrigada, Ivana, Johnny, Ivanir, Michele. Tchau, obrigada, boa noite. Tchau, Michele. Ficou quietinha hoje. Que graça. Olha, a donzela. Participação especial da gata. É da família da Júlia. Nossa. Essa é minha sobrinha. O que ela é? É tua sobrinha? É tua minha sobrinha, né? É, sobrinha. Você é tua filha? Legal. Tchau. Gente. Obrigada, beijo. Tchau, obrigada.